Aqui nós temos o smartphone, puta que pariu, é fino demais, cara. É a espessura da porta USB tipo C. Delícia de vinco. Gente, o vinco, acabei de tirar, ó, nem dobrei ele, tá? Saiu da caixa que é a primeira vez, ó. O vinco existe, tá? O vinco, ele ainda é visível. Apesar de, tecnicamente, a gente ter um aumento de apenas 0,2 polegadas, a proporção é diferente e aí nós temos uma tela consideravelmente maior. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de dobrável. Hoje eu tenho aqui na minha mão o novo Galaxy Z Fold 7, que acaba de ser lançado pela Samsung aqui no Brasil. Novidade fresquinha aqui na nossa bancada, pra gente fazer um unboxing, conhecer ele de perto, comparar com a geração anterior, que melhorou muito. Essa geração aqui tá muito mais fininho e também vamos falar dos preços. Aliás, vamos começar falando do preço e do lançamento dele aqui no Brasil. Se você tá em pé assistindo esse vídeo, eu recomendo que você se sente, para você não cair no chão, cair para trás, cair duro. O Galaxy Z Fold 7 chega ao Brasil em duas opções de cor. Nós temos a cor preta Jet Black e uma cor azul, que é a minha favorita, e temos dois modelos. O modelo com 512 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM chega custando R$ 14.600. Já o modelo com 1 TB de armazenamento e 16 GB de memória RAM chega custando R$ 16.600. E como de costume, a Samsung sempre faz algumas promoções de lançamento para dar uma aliviada aí nessa facada. Então, nesse momento, é possível adquirir o modelo mais avançado pelo preço do modelo mais básico, ou seja, R$ 14.600 pela versão com 1 TB de armazenamento e 16 GB de memória RAM. Lembrando que esse é o valor a prazo. À vista ele é um pouquinho mais barato, R$ 13.140, e quem fez o pré-registro e comprou aquele voucher, era um voucher de R$ 1.600 de desconto, que custava R$ 300, ou seja, você está comprando um desconto de R$ 1.300 efetivos. Aí ele sai um pouquinho menos de R$ 12.000, né? Então, vai melhorando, R$ 11.839. Vai deixando a situação um pouco menos pior, né? Mas eu esperava que ele não passasse muito do preço do ano passado, né? O Z Fold 5 e o Z Fold 6 chegaram no Brasil custando R$ 13.800. E aí o modelo de entrada aqui, R$ 14.600. Mas aí, assim, esse é o tipo de produto que é um baita investimento. E anotem o que eu vou falar isso aqui agora. Anotem. Você tá pensando em comprar isso aqui? Não compra sem uma promoção. A Samsung no evento mostrou lá que eles estão fazendo 7 canais de vendas, né? Estão vendendo com operadora, estão vendendo com bancos parceiros e sempre tem uma promoção que reduz bastante esse valor. Então nunca entra lá no site da Samsung e compra no preço cheio. Procura, porque sempre tem uma forma mais barata de comprar o smartphone mais caro da Samsung hoje aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, quando eu comprei o Z Fold 5 aqui no Brasil, foi na semana de lançamento dele, ele tava com esse valor, R$ 13.800, mas eu consegui um cupom de desconto de 40% lá no Samsung Rewards, o aplicativo Samsung Members, né, que a gente tem nos Galaxies. Então, por 1.000 pontos, eu peguei um voucher de 40% de desconto. Então, sempre tem um desconto que abaixa bastante o preço, tá? Essa é uma coisa importante que pra gente considerar nessa análise inicial do preço do lançamento, né? A outra coisa pra gente considerar é que sim, ele está mais caro, o preço de lançamento está mais alto, mas ainda assim está abaixo da concorrência, que chegou com dobráveis aqui no Brasil custando R$ 23 mil, e aquela loucura de 30 mil. O problema do preço dele aqui no Brasil não é nem aquela história dos impostos, do custo Brasil e etc. Porque lá nos Estados Unidos, todo lançamento aumenta $100, os Z Folds. Aqui, se você for fazer uma conversão, $2.000 lá nos Estados Unidos custa esse modelo aqui. Joga o imposto estadual lá, vamos arredondar uns 10%? $2.200. Quando você faz a conversão, não está tão distante desses preços que a gente consegue com desconto. Aquele desconto que eu consegui no Z Fold 5, então, pelo amor de Deus, muito mais barato que comprar lá fora. Então, é tecnologia, né? Isso daqui ainda é uma fase inicial, tela dobrável ainda é caro e um design bonitão que neles fizeram aqui, ó, é mais caro ainda. Vamos abrir pra ver? Mas espera aí que antes do unboxing também tivemos lançamentos dos dobráveis menores, os Z Flipes. Tivemos aí o Z Flip 7 chegando por R$ 8.200 no modelo com 256 GB de armazenamento e R$ 8.200 na versão com 512 GB de armazenamento. Aí o mais novinho, o Z Flip 7 FE, chega por R$ 6.700 pelo modelo com 128 GB e R$ 7.200 pelo modelo com 256
GB. Além disso, a Samsung também trouxe para o Brasil os relógios inteligentes, os Galaxy Watches. Temos o Watch 8 Classic e o Watch 8 com valores que variam entre R$ 2.990 e R$ 4.500. Então essas foram as informações desse lançamento da Samsung aqui no Brasil, e agora bora pro unboxing depois da vinheta. Bora então para o unboxing do Galaxy Z Fold 7 brasileiro. Nós recebemos um modelo com 512 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM. Então é um modelo mais básico, mas que nesse momento não está sendo vendido, né? Se você tentar comprar ele lá no site da Samsung, não dá. Você vai para um modelo mais caro, que tá o preço desse, que é o mais básico. É, isso aí. E como curiosidade, ó, a caixinha ela tá um pouquinho maior que a caixa do Z Fold 6, ó, lado a lado aqui, ó. Um pouquinho mais alta e a lateral aqui também um pouquinho maior. Será que tem coisa a mais? Bom sinal que, né, pelo menos coisas não foram tiradas aqui da caixa. Bora abrir a caixinha e tá lá. Olha que cor bonita, hein? Ficou legal essa cor aqui. Claro que, né, a luz do estúdio tá ajudando, mas ficou bacana, hein? Gostei. Já temos aqui então o Z Fold 7 nessa apresentação, com esse adesivão aqui colado na caranga, que eu já vou tirar logo no começo do vídeo. Viu, Júnior? E aqui atrás na tampa, ó, porque o burrão já esqueceu aqui em outro unboxing da Samsung, nós temos uma outra caixinha, ó, que fica presa aqui. Então essa caixinha aqui geralmente vem com uma capinha dele. Vamos abrir aqui. Ó. Ah, não, nos dobráveis é diferente. A gente tem a ferramenta aqui, ó, para ejetar o chip. Nós temos aqui um cabo USB, olha lá, aqui dentro, ó, saiu tudo aqui. Informações de regulamentação e um guia rápido, com os adesivos colados aqui no guia, não mais no smartphone. E um cabinho aqui, ó, USB tipo C para USB tipo C. Então esse que vem nessa tampinha aqui de cima. Aqui nós temos o smartphone. Puta que pariu, é fino demais, caralho, é a espessura da porta USB tipo C. Eu não tinha pegado ele na mão até agora, pra valer. Caramba. Que isso, cara? É muito fino. Ainda aqui na caixinha nós temos uma pequena caixinha. E dentro dessa caixinha que está aqui dentro da caixa, encaixotada, nós temos o adaptador de tomada, que não é em todo lugar do mundo que vem não, hein? Mas aqui no Brasil ainda vem um adaptador de tomada USB tipo C para você recarregar o seu Z Fold com uma potência aí de 3 amperes 9 volts, ou seja, 27 watts, com uma potência que vai até 3 amperes 11 volts, ou seja, 33 watts aqui no máximo da potência do carregamento com esse carregador. O que é dentro do que ele suporta. O carregamento com o fio máximo do Z Fold 7 é 25 watts. O S25 Ultra que suporta aí 45, né? Então 33 dá e sobra. E eu acho que é isso que vem aqui, hein? Não vem mais nada aqui. É só isso mesmo. Então é isso que vem na caixa. Eu sei que o pessoal vai perguntar, mas não vem capinha, não vem canetinha. E bora falar um pouquinho aqui sobre o Galaxy Z Fold 7, que, gente, isso aqui tá impressionante, viu? Preciso deixar claro para vocês que é o meu primeiro contato com esse produto. O Nanete já testou esse produto no lançamento global lá em Nova York. Inclusive, teve um vídeo completinho aqui falando sobre todas as mudanças, as especificações técnicas detalhadas e passando a opinião dele como um especialista nos dobráveis da Samsung que ele é. E quem não sabe, ele viajou para Coreia para comprar o primeiro Galaxy, que nem era Z na época, era só Galaxy Fold. Esse Fold, né? E eu até vi esse produto de longe lá no evento, mas é a primeira vez que eu tô interagindo com ele. Bom, antes de mais nada, vamos tirar, né? As proteções aqui, ó. Ah, achei que ia descolar. Só tem cola na borda. Melhor, né? Delícia de vinco. Gente, o vinco, ó, acabei de tirar, ó. Nem dobrei ele, tá? Saiu da caixa que é a primeira vez, ó. O vinco existe, tá? O vinco, ele ainda é visível, mas não incomoda na experiência do dia a dia. Se você quiser ver o vinco, é só colocar contra a luz aqui. Ele existe, você passa o dedo aqui, você sente um pouquinho. A cada geração melhora, ele fica menos perceptível, mas tá aqui ainda. Dizem que só no ano que vem
no Z Fold 8, que não vai ter vinco, a tela vai ser contínua e inclusive vai ser a mesma tela que estará aí no iPhone dobrável, né? A tela do Z Fold 8 e do iPhone Fold, sei lá como é que eles vão chamar esse negócio, vão usar essa mesma tecnologia. E aí nós temos a tela frontal aqui, que essa sim evoluiu bastante nessa geração. Olha só, agora quando a gente fecha ele, duas coisas acontecem. Primeiro, a espessura de um smartphone normal e uma tela frontal com uma largura normal também. Era isso que eu tava esperando. Só precisou dos chineses apertarem a concorrência pra Samsung acordar e fazer, né? Dormiu umas 3 gerações aí, mas chegou. Isso aqui, hein, cara. Eu pus ele aqui na mesa agora. Olha essa situação aqui, ó. Também, né? O calombo da câmera é mais grosso que o smartphone. Bora ligar o Z Fold 7 aqui pela primeira vez, olha lá, boas-vindas. E, a espessura dele é realmente impressionante. E o mais legal é essa pegada da tela fechada, na minha opinião, né? Com essa espessura e o aumento na largura, ele agora pode ser usado como um smartphone convencional com a tela fechada, e aí quando você precisar, você abre ele. Isso porque até o Z Fold 6, a tela ela era muito mais fina. Olha a diferença nas telas externas. Apesar de, tecnicamente, a gente ter um aumento de apenas 0,2 polegadas, então a gente salta aí de 6,3 para 6,5 polegadas aqui, a proporção é diferente e aí nós temos uma tela consideravelmente maior. Não parece, mas já é o suficiente para ele ficar mais próximo de um smartphone convencional como o Galaxy S25 Ultra. Olha lá, obviamente, né? Ainda é menor a tela, o corpo, mas já está muito melhor do que a telinha espremida que a gente tinha lá no Z Fold 6. Então isso é muito bom. E essa era uma das maiores reclamações, né, que a gente tinha. A outra é a espessura. Olha a diferença disso. Olha isso, velho. O Z Fold 7 fechado, ele tem quase a mesma espessura do Z Fold 6 aberto. Olha essa diferença. E aí, obviamente, né, quando a gente coloca ele um aberto em cima do outro, aí a gente vê o absurdo que é a diferença na espessura. E é louco porque é muito mais uma sensação do que especificações técnicas em si, porque a espessura, ele fechado diminuiu de 12,1 milímetros para 8,9 milímetros. E aberto, se a gente considerar aqui só essa lateral, foi de 5,6 milímetros aqui para agora 4,2 milímetros. Ele também ficou consideravelmente mais leve, o Z Fold 6 pesava 239 gramas e o Z Fold 7 pesa 215 gramas. Então tá mais leve, a tela tá maior e, muito importante, mantendo o mesmo tamanho de bateria aqui dentro, 4.400 mAh. Agora, observando o módulo das câmeras, que a gente tem aí um salto duplo, né? Primeiro ele salta um calombinho, uma lombadinha, aí depois a gente tem as lentes saltando de novo. A gente tem uma espessura que é... o módulo da câmera é mais grosso do que o smartphone, pelo menos quando aberto, né? Se a gente pegar ele assim, ó, pegar ele aqui com a tela aberta, olha lá, definitivamente é maior. Mas qual maior que é? Ó, peguei o meu paquímetro velho aqui pra gente medir, vamos lá. Ó, com o módulo da câmera, a gente chega aqui em 9,8 milímetros. 9,8, ó, tá certinho aqui. Mais ou menos isso, ó, tá bem justinho aqui. E, assim, é mais que o dobro, né? 4,2 milímetros para 9,8. A gente tem uma diferença aí que mostra que o módulo da câmera é mais grosso que o próprio smartphone. Olha que loucura. Inclusive, comparando com a geração anterior, ó, o módulo da câmera é maior. Ele é mais saltado ainda do que o Z Fold 6, até porque, né? A espessura do aparelho acaba ficando esse calombo pra fora, que eu nunca vi um calombo tão saltado. Mas enfim, para terminar o nosso papo sobre o design, a gente tem a mesma posição dos botões de força e volume aqui na lateral direita. Lembrando que o botão de força também é um leitor de impressões digitais, o que é muito surpreendente como eles conseguiram miniaturizar ainda mais essa tecnologia. Mas a gavetinha do chip de operadora que ficava aqui, ó, na outra tampinha, agora foi para cima, tá aqui no topo do smartphone junto com o conjunto de microfones. E na parte de baixo, apenas aí a porta USB tipo C, né? Não temos muitas diferenças. Além de, é claro, né, microfones e falantes.
A estrutura das câmeras é igual, temos uma câmera principal wide, uma ultra wide e uma telefoto com zoom de 3 vezes, mas aqui nós temos um outro destaque do Z Fold 7, que ele ganha a câmera principal do Galaxy S25 Ultra. Essa câmera principal aí de 200 megapixels f1.7 também vai pro Z Fold 7. A câmera de zoom ela também é igual à do S25 Ultra, a que traz o zoom de 3 vezes, né? O Ultra tem 2 câmeras de zoom, o Z Fold 7 acaba tendo uma só, e essa câmera aqui que traz aí 10 megapixels f2.4 e 67mm nesse zoom ótico de 3 vezes também é igual. Porém, a ultra wide, que no S25 Ultra era de 50 megapixels, ela não vai para o Z Fold, né? O Z Fold 7 ele traz uma ultra wide inferior, que nesse caso acaba sendo igual à ultra wide da geração anterior, 12 megapixels f2.2. A câmera frontal, ela não mudou, ela continua perfurada aqui e segue aí com 10 megapixels f2.2, porém a segunda câmera frontal, que é quando a gente abre o smartphone, que aqui ela fica escondida embaixo da tela, ó, dá pra ver quando a gente coloca contra o reflexo, tá vendo? Mas ela fica mais escondida. Agora não, a Samsung largou mão desse negócio, que a câmera não estava ficando legal. Agora ela é perfuradinha aqui, nessa metade aqui dele desdobrado, digamos assim, e traz a mesma especificação da câmera dele fechado, né? 10 megapixels f2.2, porém com uma perspectiva diferente. Enquanto essa externa ela é ultra wide 18mm, a dele fechado é 24mm, então é um pouquinho mais fechado o ângulo, né? Ela é mais wide. E que bom que a gente passou dessa fase, porque a ideia é legal, mas ainda dá pra ver que a câmera tá ali, né? Essa parte da tela fica um pouquinho diferente. E era 4 megapixels, né? Era muito ruim. Você sempre fechava o celular pra usar. Agora não, dá pra fazer a sua videochamada, ó. Assim. E dá mesmo, porque ficou mais leve, ficou mais fino, tá confortável. Eu gostei. Mas isso daqui é a minha derrota, ó. É muito grande o módulo da câmera. O S25 não é tão assim, ó. Olha a diferença, ó. Bora então fazer a configuração inicial do Z Fold 7, lembrando que ele vem com o sistema operacional Android 16 e um dos pontos fortes da Samsung hoje é a promessa de 7 grandes atualizações. Então ele vem com 16 e vai até o... 16 mais 7, buguei aqui agora. 23. O povo que cursa comunicações sociais, viu? Ele vai até passar do Android 20, chegando aí até o Android 23. O que é super legal para você que está comprando um celular para durar bastante, né? Então a gente não tem mais essa preocupação quando você compra um smartphone da Samsung, uma iniciativa bem bacana. Vamos fazer aqui a configuração manual. Vou colocar aqui a nossa rede Wi-Fi. E ó, só de usar ele um pouquinho aqui e começar a digitar, já dá para ver como é mais confortável essa tela maior frontal. Realmente, esse já é um baita de um upgrade. É isso somado à espessura e os outros upgrades aí, com as câmeras melhores e tal, que tornam esse, acho que a maior atualização que a gente já viu na linha Z Fold. Ele tá reiniciando aqui agora, mas eu acho que esse design que a gente tá vendo aqui mais fino, eu esperava ele lá pro Z Fold 4. Mas a real é que a Samsung deu uma estagnada. Quando ela chegou no 3, entre o 3 e o 4, eu tive o 4 e o 5, pra mim eram praticamente iguais. E precisou chegar essa concorrência chinesa no mercado pra Samsung ir lá e falar, não, vamos dar uma melhorada nisso daí, né? Aí tem a promessa do ano que vem dele vir sem vinco na tela e vai ficando mais legal ainda. Pronto, reiniciou, agora estamos preparando o seu smartphone. Só um momento. Agora ele pede para entrar com a conta da Samsung. E se você tem um smartphone da Samsung e não tem uma conta da Samsung, coloca. E vê lá o Samsung Members, o Rewards, para você conseguir uns descontos legais aí, como eu comentei. Modo escuro. Ah, que delícia. Tela AMOLED, gente, tem que ser modo escuro. Agora vamos ter uma lista aqui dos aplicativos recomendados. Pode ser baixo... Ah, meu Deus, mas é muita coisa, né? Pode ser, é um tera. Não, esse aqui é 512, mas ainda assim é bastante armazenamento. E muito importante, ó. Cuidando do seu telefone. Vou até abrir na tela grande essa tela aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó. Esses são os cuidados que são necessários com o smartphone com a tela dobrável, ó. Ao dobrar o telefone, certifique-se de que não haja nada dentro dele, como um cartão, chaves ou moedas. São cuidados adicionais que são necessários quando você compra um dobrável.
Ó, ele não é resistente à poeira. A exposição e pequenas partículas como a areia poderá causar danos. Não remova a película protetora da tela principal e nem aplique outras películas ou adesivos, porque ó, se você passar a unha aqui no cantinho, ó, dá pra ver que tem uma película aqui que não é pra tirar, não pode tirar. Enfim, é isso. Está tudo pronto! E tá aqui, ó, o Z Fold 7, com esse wallpaper novo que eu demorei pra assimilar que esse wallpaper era um 7. Para encerrar, algumas especificações técnicas. Primeiro, essa tela frontal, ela cresceu então agora 6.5 polegadas com a resolução de 1080 por 2520 pixels. Nós temos aqui uma tela AMOLED LTPO 2X com 120 Hz aí no refresh rate, mas o que mais importa é a proporção dela, que ela é mais larga agora e dá para visualizar muito melhor os conteúdos e usar como um smartphone convencional e não só como uma telinha quebra-galho. Aliás, se a gente olhar isso daqui e comparar com o primeiro Z Fold que o Nanete trouxe aqui para mostrar para vocês no canal, olha a diferença das telinhas. Evoluiu bastante, hein? Colocando lado a lado, parece que aquela lá era uma telinha de brinquedo. Pena que demorou tantas gerações para chegar nisso, mas chegamos. E claro, temos a tela interna que também cresceu um pouquinho, afinal, se ficou um pouquinho mais largo o smartphone, a tela de dentro ela também vai ficar um pouquinho maior. E o smartphone como um todo ele é um pouquinho maior também, por isso que a gente tem a mesma bateria de 4.400 mAh. Então agora são 8 polegadas aqui, a mesma tecnologia AMOLED LTPO 2X, 120 Hz de refresh rate e um pico de brilho aí de 2600 nits. O único detalhe que o pessoal esperava uma melhoria, mas não temos nessa versão, é a questão do vinco, né? Porque o vinco ele ainda é muito visível e, assim, não afeta muito. Desde a primeira versão eu falo isso, você não fica olhando pro vinco, ele é tipo o entalhe dos smartphones, o Note do iPhone, por exemplo, né? Ele tá ali se você quiser ver, mas na hora que você tá consumindo o conteúdo, você esquece do vinco, só se você olhar contra a luz. Mas essa melhoria realmente ficou para a próxima geração, né? Por enquanto, a gente não teve nenhuma melhoria em relação... Quer dizer, teve um pouquinho, mas ele ainda tá aqui, ó. Ele acabou de sair da caixa, você já vê o vinco. E com o tempo piora um pouquinho, ele fica mais marcado ainda. Mas é isso. Olha que legal. Ficou bom, viu? E em termos de componentes internos, aqui dentro nós temos um Snapdragon 8 Elite, que é o chip da Qualcomm mais poderoso para smartphones Android hoje no mercado, e as configurações aí de 512 GB de armazenamento com 12 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento com 16 GB de memória RAM. Eu falei sobre a bateria de 4.400 mAh e o carregamento aqui via USB tipo C, então é um carregamento de 25 watts com fio, mas ele também suporta carregamento sem fio de 15 watts com um carregamento reverso de 4.5 watts. Ficou legal ele pelado assim, né? O Samsung tá aqui do lado, bem discreto na dobradiça, e ele tá bem minimalista. Olha, eu gostei muito do desenho desse produto. Alcançou a concorrência e tava precisando, viu? Então, gostei que quando você fecha ele, você não tem mais aquele detalhezinho, né? Aquela sobra na dobradiça. Olha lá, ele fecha bem fechadinho, quase 100%. Ele ainda é um pouquinho mais alto aqui na parte da dobradiça. Quando a gente olha bem de perto dá para perceber, né, que ele vai afinando um pouquinho ainda, mas quase imperceptível já. Então, esse é o Z Fold 7. Esse foi o nosso unboxing aqui do Z Fold 7. Se você quiser saber sobre todas as funcionalidades e as novidades, assiste o vídeo do Nanete, que aí ele mostrou, inclusive, muito foco em inteligência artificial, Galaxy AI, que a gente já viu aí na série S, vindo também agora pro Z Fold. Mas, por enquanto, para um vídeo de unboxing e também comentando aí os preços de lançamento, eu vou ficando por aqui. Mas se você curtiu esse vídeo, comenta aí o que você achou do novo Z Fold 7. Se der, depois a gente traz também os Zé Felipes e também o relógio, né, o Watch. Depois o Nanete vai usar esse cara aqui para trazer um vídeo mais aprofundado. Mas é isso, minha primeira impressão depois de tirar ele da caixa e conhecer de perto, agora mudou bastante coisa. Aqui não tem essa de falar, não mudou nada em relação à geração anterior, não. Mudou muito e desses lançamentos é o produto mais legal da Samsung. Agora eu tô ansioso para ver aí o novo modelo no ano que vem sem o vinco. Aí vai ser, ó,
perfeito e começa a ter mais apelo para todo mundo, exceto pelo preço, né? Que ele ainda precisa custar o preço de um smartphone normal e não o dobro, como estamos vendo hoje no mercado. Esse foi o modelo azul, tem também à venda o modelo preto, né? Na cor Jet Black. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta aí o que você quer ver nos próximos vídeos e nos vemos em breve. Links com mais informações aqui na descrição do vídeo e até a próxima. Eu tô, ó, eu dei sorte que a minha voz voltou hoje, viu? Eu passei uma semana gripado aqui, todo rouco, parecendo pato rouco. Deu pra perceber, né? Que não dá 100% dar uma desafinada mesmo, mas tá bom, teve. Então é isso, é o que temos pra hoje. Já que o Nanete tá na Disney, né? Fazer o quê?